Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Fronteiras, porque fronteiras não limitam sonhos. E hoje a gente está com a Débora e o Luiz, dos Dois de Férias. A gente se conheceu esse ano, né? Na Tailândia, os dois têm 28 anos e são de Brasília. E aí, como é que foi? Como é que vocês começaram com essa ideia? Como é que vocês já tiveram isso sempre dentro de vocês, de viajar o mundo, de explorar? Me conta de onde veio esse desejo. Tudo bom? Me chamo Luiz, sou de Brasília, assim como o Igor já tinha falado. Eu decidi viajar, na verdade, cara, faz uns anos, quando o real motivo, na verdade mesmo, era porque eu queria desenvolver um pouco melhor meu inglês. Eu já tinha feito um intercâmbio antes de eu ter decidido, já tinha feito um intercâmbio uns 2 anos antes de eu ter começado a viajar. 2 anos não, uns 4 anos antes. Mas eu decidi viajar porque eu tinha começado a trabalhar com a internet. E assisti o YouTube assistia o Instagram de um cara na internet que ele também viajava, ganhava dinheiro online e eu achava muito massa aquela interação que ele tinha viajando, conhecendo novos lugares, novas culturas, falando com pessoas do mundo inteiro e eu achei aquilo muito fera. Então foi assim que eu comecei. A Débora. Ah, eu sempre tive muita vontade, assim, de viajar, de conhecer outros lugares. A primeira vez que eu saí do Brasil já foi com o Luiz. Só que eu acho que eu nunca tinha imaginado que eu viveria assim, de ficar tanto tempo fora do Brasil, de conhecer tantos países, assim. Eu tinha mais uma visão de que eu viajaria quando eu tivesse de férias, mas eu tinha assim essa vontade de conhecer outros lugares, não imaginava que seria da forma como acontece hoje. E como é que foi o background de vocês? O pai de vocês já viajavam ou viajou? Vocês já foram fora de Brasília alguma vez? Conta um pouquinho como é que foi essa parte da infância de vocês. Com minha família, a gente sempre viajava nas férias, mas era pro interior de Minas, que é onde tem a minha família, meus pais são lá do interior, a gente morava em Brasília, mas a gente sempre ia nas férias para lá. Ou então era em Minas, aí às vezes pegava e ia pro Espírito Santo de carro também, porque tava ali do lado para poder ir pra praia. Mas era isso, assim, eu nunca viajei pra fora com os meus pais, eles nunca foram pra fora. Era mais assim, dentro do Brasil, principalmente Minas Gerais aí, e às vezes o Espírito Santo. Minha família, a gente sempre viajou também para a cidade do meu pai, na verdade. Volta e meia para a cidade da minha mãe. Meu pai é do interior do Tocantins e minha mãe do Paraná. Então sempre visitamos a família. Mas também, todo ano a gente tentava fazer uma viagem, pelo menos quando a gente era mais novo, né? Depois que eu entrei no ensino médio e depois entrei na faculdade, isso diminuiu um pouco. Mas a gente fez uma viagem internacional para os Estados Unidos. E como minha família, por parte de mãe, é do Sul também, a gente já foi algumas vezes ali para as três fronteiras, para Foz do Iguaçu. Então fomos ali para Argentina, Paraguai. E também teve uma vez que a gente foi para o Chile. Mas aí eu era, sei lá, eu tinha uns 12, 11 anos. Mas no Brasil também a gente volta e meia viajava também. Ia pra praia, ia para outros lugares. E principalmente praia, né? O brasileiro curte uma praiazinha. Principalmente quando na própria cidade não tem praia. É. Mas dá pra dizer que o Foz do Iguaçu ali, a Argentina e Paraguai já foi os primeiros países que você já visitou? Eu conto. Eu conto porque, tipo assim, mesmo não. Desde muito pequenininho eu já tinha ido. Eu já fui algumas vezes pra lá. Fui justamente com meus pais no início, né? E eu lembro das minhas primeiras experiências com contato com outras pessoas que falavam outras línguas. Porque quando a gente nunca teve esse contato com pessoas que falam outras línguas, é tipo. Parece que você tá conhecendo um alien, que você tá conhecendo um alienígena. Tipo, como que a pessoa, alguém igual a mim, um ser igual a mim, não consegue entender o que eu tô falando?
eu tinha um pouco disso na cabeça. Só que o bacana é que pelo menos era em espanhol, né, que era uma língua próxima, mas foi a primeira vez que eu tive contato com uma língua estrangeira sendo falado por nativos, né? Contato mesmo. E eu conto de fato como um país que eu já visitei, até porque eu já fui várias vezes, depois eu até virei muambeiro, aquela pessoa que vai no país, compra as coisas e volta para vender em Brasília. Uhum. E não tenho dúvida de que isso acabou me influenciando a querer explorar mais o mundo e também me ajudou a hoje ter um nível de espanhol que eu tenho, que é aprender muito pela tentativa e erro e conversando com as pessoas. No espanhol dá pra gente meio que começar naquele portanhol ali que inventa umas palavras e depois eu fui me aperfeiçoando, mas conto sim como um país que eu visitei. Gostei muito. Pelo menos aquela experiência ali de Foz do Iguaçu, né? Ali das três fronteiras. E como é que vocês se conheceram, né? Porque não é comum, assim, não sei como é que foi pra vocês, mas assim, minha esposa, ela não gostava muito de viajar, ela não sabia muitos países, assim. Eu tive que convencer ela a visitar o mundo comigo. Mas vocês, pô, vocês parecem que foram feitos um pro outro. Me conta aí, como é que vocês se conheceram? Como é que foi, pô, essa ideia de, caraca, olha, eu tô afim de visitar o mundo. Vamos comigo? Bora. Aí, bora. Sabe, como é que é? Como é que foi esse encontro assim? Cara, eu tô rindo porque não foi tipo, ah, vamos comigo. Foi parecido, assim. Vamos, vamos. Foi um pouco foi um pouco mais direto, por assim dizer. Débora, a gente se conheceu de fato no ensino médio, a gente era bem novo, mas a gente já tinha estudado na mesma escola antes. Quando a gente estava na quarta série, a gente tinha estudado na mesma escola, a gente morava no mesmo. Como se fosse bairro. É como se fosse bairro em Brasília, porque não tem bairro, né? Se chama região administrativa. A gente morava lá na mesma região administrativa e estudava na mesma escola. Então a gente fez a quarta e a quinta série na mesma escola. E eu sou muito bom de memória visual. Então eu consigo, tipo, eu posso esquecer teu nome. Mas daqui 10 anos eu vou lembrar. Eu conheci aquele cara lá na Tailândia, ele, a esposa dele e tal. Tipo, eu Pô, cara, eu consigo também lembrar sou disso. assim. Mas eu sou péssimo de nome, mas memória visual eu sou muito bom. E aí foi o que aconteceu. Eu conheci a Débora no ensino, na escola, na A quarta gente não série. era da mesma A gente não sala. era da mesma sala. Eu tinha alguns amigos na sala dela, mas depois de muito tempo, já no ensino médio, através de amigos em comum, a gente começou a sair junto também. Saiu Já uma ele turma tava em grande. outra escola, eu em uma escola, ele em outra já. Só que tinha amigos que tinham estudado em ambas escolas, e aí essa galera se reunia e saía junto. Tipo, ah, bora hoje no cinema. Ah, bora hoje no parque. Ah, bora, sei lá, vem aqui pra casa, vamos fazer um churrasco, vamos, sei lá. E aí nessa a gente se reencontrou e começamos a namorar. Passou uns 2 anos, 3, 4. A gente começou a namorar em Passou alguns anos. 2015, a gente começou a viajar em 2019. É. Então foram aí 4 anos. Passou uns 4 anos e essa parada do trabalho, essa questão da viagem está muito ligada ao nosso trabalho. A gente sempre quis empreender. E aí foi desde o início desde que a gente saiu da escola, a gente tentou empreender de diversas formas. Até que numa dessa deu certo um negócio que a gente estava tentando e ele já era online. Então casava muito bem com essa questão dessa pessoa que eu acompanhava no YouTube, no Instagram, e eu falei assim, amor, semestre que vem eu tô indo viajar. Se você quiser, você pode vir comigo. E aí foi nessa. Foi basicamente assim que a gente Foi tipo começou a um viajar. ultimato. É aqui, eu tô indo. Vai querer? Foi um pouco assim. E a Débora já tinha o inglês, a Débora já tinha o inglês e ajudou muito também nessa questão da nossa viagem. Então, em setembro,
Agosto. Agosto de 2019, a gente saiu do Brasil pela primeira vez e começamos a rodar o mundo. E vocês são formados em quê? Vocês e você acha que a formação contribuiu com essa ideia de abrir o negócio de vocês? A gente não se formou no ensino superior. Eu estava cursando Direito e o Luiz Administração. E quando eu comecei o curso, na verdade, era porque eu pensava em fazer concurso público. Porque em Brasília também é muito forte nessa questão de concurso. E aí eu pensei, quero concurso, vou fazer Direito. Então, acho que acabou assim não tendo influência do curso com querer viajar. A gente estava ali cursando. O do Luiz Administração até tem um pouco mais de relação ali com o empreendedorismo, né? Aí a gente começou, a gente tinha a noção assim de que a gente não queria esperar a faculdade terminar para decidir o que a gente ia fazer da nossa vida, para tentar dar certo financeiramente. Durante a faculdade a gente já começou a tentar outras coisas, sabe? Para ganhar dinheiro, e foi assim que a gente começou empreendendo com outras coisas. E aí quando uma delas deu muito certo, que era essa online, que a gente tinha uma loja online, aí a gente lá trancou a faculdade para ir viajar. E nunca mais voltamos também. Porque, caraca, mas Mas, um passo assim, corajoso. E bom que vocês se prepararam antes, né, com inglês. Você já sabia inglês, Luiz? cara, eu arranhava muito. Eu tinha feito um ano e meio, eu acho, de inglês. E depois eu melhorei meu inglês em um desses negócios que eu tentei fazer ao longo da faculdade, porque tinha que lidar com o fornecedor de fora. Então eu fui desenvolvendo e melhorando no Google Tradutor, porque eu conversava com a pessoa no WhatsApp, aí eu escrevia, mandava para ela me mandava de volta, eu traduzia e ficava nessa. E aí, de tanto fazer isso, né, do dia a dia, você vai aprendendo um pouquinho as coisas. Algumas coisas não são muito bem traduzidas, né, mas, tipo, tu vai pegando, tu vai melhorando, né. De fato, quando eu tive a necessidade, foi que eu melhorei meu inglês. Então, eu digo que esse também foi um ponto muito chave para eu melhorar meu inglês. E depois, cara, fui melhorando meu inglês na viagem mesmo. Perguntando pra Débora já foi professora de inglês, e perguntando pra ela me explicando, eu falando no dia a dia. Aí ela via que eu errava alguma coisa com alguém, chegava em casa e ela falava, olha, aquilo lá que você falou hoje, é melhor você falar assim. Ou então, às vezes, no dia a dia eu tô pensando em alguma coisa, tô caminhando na rua, a gente tá voltando do mercado. Aí eu tô viajando na maionese, aí eu vou e pergunto pra ela assim, o que significa tal coisa? Ou então, eu posso falar assim, foi assim que eu melhorei meu inglês, sabe? E quanto à faculdade, como ela falou, a gente tinha trancado a faculdade. Você perguntou da importância da faculdade. Cara, minha visão sobre a faculdade, pro que eu queria, ela não era imprescindível, porque de fato eu queria ser empresário e tudo mais, mas como meus pais eles queriam que eu fizesse uma faculdade, então eu escolhi a administração porque de todas foi a que eu achei que mais chegaria perto. Mas o que eu vejo da importância da faculdade, assim, para mim, o que foi, qual cabeça que eu entrei na faculdade? Eu vou entrar aqui, vou tentar fazer o máximo de coisa que eu conseguir, vou tentar conhecer o máximo de gente que eu puder, e vou tentar até encontrar alguma coisa que dê certo para mim, que vai me ajudar a criar as próximas coisas e tal. Então, desde o primeiro semestre que eu entrei na faculdade, eu fui tentando fazer coisa por fora, questão de trabalho, de empreender e tal, e muita coisa deu errado. Então, mas cada vez mais eu fui aprendendo. E o primeiro negócio que eu fiz que deu certo foi por conta de alguém que eu tinha conhecido na faculdade. A gente vendia um produto que, inclusive, eu não era cliente, eu não tinha conhecimento nenhum, mas eu tinha vontade de fazer. Meu amigo, ele que conhecia mais sobre o público, sobre a produção, e eu era mais essa parte administrativa e vendas. Somos amigos até hoje, mas, tipo, foi graças à faculdade, às pessoas que eu conheci na faculdade, que eu não tenho dúvida de que hoje eu tô onde eu tô. Porque se não fosse aquilo, eu não teria juntado dinheiro pro meu próximo negócio. Se não fosse aquilo, eu não teria conhecido outras pessoas
que me ajudaram em outras situações de vida, em outros negócios. Então, para mim, nessa situação, a faculdade ela foi importante. E aí, quando chegou o momento que um dos nossos negócios deu certo mesmo, que aí foi essa loja online que a gente tinha, aí eu já não via mais sentido. Aí eu falei, quer saber, eu vou viajar. E ainda bem que a gente viajou, porque a gente saiu do Brasil, era agosto de 2019. E se vocês lembram bem, a Covid começou em 2019. E como é que foi isso? Vocês ficaram presos em algum país? Não, na época a gente já tinha rodado Portugal, Bali, Indonésia, né? Tailândia. A gente tinha passado por Paris, Inglaterra. A gente estava mais ou menos na Bulgária quando de fato começou a Covid. E a gente voltou pro Brasil, não foi por conta da Covid. E aí a gente ia ficar, a nossa intenção era ficar em Brasília uns 2, 3 meses até a Covid passar. E aí não passou, né? Mas a gente não ficou preso em nenhum lugar. Então, se eu não tivesse trancado a faculdade e decidido viajar, eu não teria viajado, porque a Covid teria bloqueado todos os aeroportos se eu esperasse um semestre a mais, que foi o que aconteceu. Eu saí em setembro, e mais ou menos fevereiro, março, foi que começaram a fechar os aeroportos e tudo mais. E como é que foi o negócio, né, na pandemia? Como é que foi gerir o negócio na pandemia e viajar? Deve ter sido difícil, né? Como vocês sobreviveram a esse episódio que durou uns 3 anos, né? A gente tinha a loja online quando teve a pandemia e engraçado que, assim, no Brasil, a pandemia fez com que os negócios online crescessem, né? Então, as pessoas não podiam sair de casa, elas começaram a comprar mais ainda pela internet. Só que pra gente, esse período, na verdade, foi ruim, porque com a pandemia, os nossos produtos eram de fora do Brasil. E aí foi uma época que o dólar começou a crescer muito e pra gente impactava diretamente nos nossos custos. Então, tudo estava ficando mais caro pra gente. E aí, com o aeroporto fechado, sem voo chegando, as nossas mercadorias não chegavam. Então, teve muito pedido de cliente atrasado, a gente teve que fazer muita devolução e a gente também não conseguia vender mais durante esse período porque a gente não tinha mercadoria. Então, foi uma época, assim, bem difícil pra gente, que mesmo com loja online, que a gente, né, tem essa visão de que na pandemia melhorou, pra gente não, pra gente foi ao contrário. Então, foi realmente uma época mais difícil. Caraca, e beleza. E vocês, agosto de 2019, vocês resolveram viajar. E como que foi esse rascunho, né? Como é que, vou primeiro para esse lugar, depois eu vou para esse lugar. E vocês têm uma agência, né? Uma agência de viagens, Sim. correto? Isso. E como é que foi abrir essa agência? Vocês já abriram antes com a loja que vocês já tinham? Ou vocês resolveram abrir quando vocês estavam viajando? Ou me conta essa parte aí da vida de vocês. O que acontece? O que acontece? Essa parte da agência foi uma coisa muito natural. A nossa loja, a gente tinha uma loja de moda íntima feminina, e aí foi isso que proporcionou a gente sair do Brasil. A gente rodava tráfego pago, vendia para o Brasil inteiro, começou a dar muito certo. Nosso rascunho para viagem foi simplesmente: tenho dinheiro e vou viajar. A gente não tinha nada muito definido. A gente não definiu nada. A gente, só pra você ter uma ideia, a única coisa que a gente definiu, o primeiro país que a gente definiu foi Bali, foi Indonésia, e ir pra Bali. Por quê? Eu estava pesquisando países que tivessem uma cultura muito diferente, que eu tivesse muito contato com gringo, com pessoas de outras nacionalidades, que fosse bom para nômades digitais e que fossem com custo de vida bom, com custo de vida barato. E eu tinha visto que a Indonésia era esse país. E aí a gente chegou e comprou uma passagem para a Indonésia. A gente ficou nessa assim: não, semestre que vem vamos viajar, semestre que vem vamos viajar, semestre que vem vamos viajar. Eu te falei que eu fazia uma viagem por ano para visitar minha família, no Tocantins. Então a gente foi em julho visitar minha família, a gente voltou e lá a gente não tinha comprado passagem ainda.
Mas a gente sabia que em agosto a gente ia viajar. Em setembro eu já queria estar fora do Brasil. A gente voltou para Brasília, fomos visitar a família da Débora também antes de ir. E quando a gente estava lá na família da Débora, lá na casa da avó dela, se eu não me engano, foi quando a gente comprou a passagem para poder voar umas 2 semanas depois. Eram 3 semanas. 3 semanas depois. Nossa. Vocês A chegaram a gente comprou. informar o pai de vocês? Olha, a gente comprou a passagem. Como é que foi A isso? gente avisou quando já tinha comprado, É. 2 semanas. Nossa, e como é que foi o clima? Nossa, gente, olha, meus filhos vão embora. Tempo indeterminado, tô indo. Caraca! Para os meus pais, eu não lembro muito bem como que eu contei, mas eles eram mais tranquilos porque, tipo assim, desde muito cedo eu avisava que eu ia fazer alguma coisa, ia lá e fazia. Meus pais sempre foram muito de boa comigo. Então eu lembro que eu tinha, sei lá, quando eu tinha 18 anos eu falava, ó, semana que vem eu tô indo lá pro Paraguai comprar, fazer minhas compras. Ah, quando eu falei que eu era mombeiro, né? E não duvido que eles ficassem preocupados, mas eles eram bem tranquilos nesse sentido de confiar em mim. Então, e para essa viagem para Bali, eu não lembro como que foi. Mas eu não sei se eu já tinha avisado ou se, tipo, eu já tinha avisado, eles não tinham botado muita fé, mas também não tinham jogado areia nas minhas ideias. Mas eu sei que eles sempre, pra mim, eles sempre pensavam que, o Luiz Augusto vai fazer, quando ele fala que vai fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Então eu não vou ficar duvidando muito não, pra também não dar o estímulo, um estímulo maior pra ele pegar e viajar, ir lá pro canto do mundo. Mas eu acho que foi bem tranquilo, eu só falei, tô indo, já me sustento, tô mais avisando vocês do que pedindo permissão. Foi mais um sentido assim. O da Débora que foi um pouco diferente, né? O meu já foi, mas teve um planejamento maior. Eu lembro direitinho, assim, de tudo. Que eu sou a única mulher, né, dos filhos. Eu sou a única menina e ainda sou a mais nova. Então, né, normalmente a preocupação acaba sendo maior. E aí, eu lembro que a gente planejou tudo, assim, como ia contar. Eu peguei e levei eles para jantar num restaurante lá em Brasília, bem bonito e tal. Falei que ia contar uma novidade, que tinha uma coisa que eu queria conversar com eles. Não, eles Daí tu sabiam. imagina, pai, mãe, quero conversar com vocês. Vocês podem sair quinta-noite? O que vão Não, e você pensar? tava lá? Você tava lá? Não. Eles- Mas Só tu ele. imagina, o que tu pensaria se teus filhos chegassem e falassem, tua filha chegasse e falasse pra tu? Cara, não, primeiro que eu ia ficar, tipo, desconfiado, né? Falar, pô, caraca, tá me Você chamando pra jantar quinta-noite? Deve ser, sei lá, uma gravidez, deve ser alguma coisa, tipo, Não, muito... e eu não, Mas, na época, na minha cabeça nem passou isso, assim, A que gente eu nem dei a pensou entender nisso. isso e tal. Pra mim foi tipo, eles só iam ficar curiosos mesmo o que eu ia falar. E quando a gente tinha ido em julho visitar a família do Luiz e eu tinha ido junto. Foi a minha primeira vez, assim, viajando com o Luiz, com a família dele e tal, ficando muitos dias fora. E aí Pronto, a menina viajou e voltou grávida. Não veio me avisar. era, eu acho que o mais provável, né? Assim, E aí eu peguei, levei eles pra jantar e eu falei, eu que vou pagar a conta. Aí paguei o Uber pra gente ir. Aí quando eu cheguei lá, eu peguei e comecei a agradecer pela confiança que eles me deram, de eu ter ido viajar com a família do Luiz e que foi muito bom. E eles já sabiam, assim, que eu tinha vontade de viajar. E aí eu peguei e falei que tava com um negócio online, que tava dando muito certo. É porque tem uma outra coisa pra contar. A gente empreendia e a gente não contava pros nossos pais o que a gente estava fazendo. Não só pros nossos pais, a gente não contava pra ninguém que não tivesse relação direta com o nosso negócio. Então, tipo, várias coisas que a gente tentou empreender, a gente tentou deixar o máximo fechado possível para somente nós sabermos. Ou, eu vou precisar. Tem um primo meu que ele pode ser fornecedor de não sei o que. Aí, beleza, ele vai ficar sabendo. Mas, assim, nossos pais a gente nunca ficou contando muito os projetos que a gente estava iniciando, entendeu? A gente preferiu esperar dar certo para depois contar. E aí, por isso que a Débora tá falando que depois que deu certo, que ela
que eu contei. Chamou eles pra jantar e contou o que ela tava fazendo. E aí a gente, como o Luiz falou, não contava pra amigo, não contava assim pra ninguém. E aí peguei e fui aberta com eles e falei, olha, já tô dando certo, já juntei dinheiro e tem uma passagem comprada pra ir pra Indonésia daqui 2 semanas. Contou pra eles que, inclusive, foi na casa... Inclusive, eu comprei na casa da minha avó. E aí eu falei, eu não sei quando eu vou voltar, mas... E aí foi mais assim, realmente, como o Luiz tinha falado também, mais avisando do que pedindo permissão, né? Eu não fui pedindo pra eles dinheiro, nem nada, já tava com a passagem comprada, já tinha condições de me manter. E aí minha mãe começou a chorar, assim, ela tava aquele choro de tristeza junto com a alegria, que foi, eu sabia que esse dia ia chegar. Será que não era um choro de alívio? Ai, ainda bem que eu não... Talvez, né? Talvez. Mas eu não sei, eu acho que talvez eles prefeririam que eu tivesse grávida, porque falavam, nossa, minha filha vai pro outro lado do mundo, eu não sei nem quando eu volto. Eu acho que a gravidez vai ser menos pior. Não, acho que seria menos pior. Mas imagina ir do outro lado do mundo, do nada, assim, olha, gente, quinta-feira à noite. Não, eu acho que o máximo, assim, poderia ser uma gravidez. Não, tô indo pro outro lado do mundo, não sei quando eu vou voltar. Então, aí ela começou a chorar, e aí me abraçando, e falando que eu tava com o coração apertado e tudo mais. Aí o meu pai pegou o celular, assim, ficou, Indonésia? Mas o que você vai fazer lá? Lá tem vulcão. Aí ele já ficou mais assim, contido, mais chateado, sabe? Mais sério. Mais sério. Aí foi isso que aconteceu. Foi assim que a gente iniciou nossa viagem e o nosso negócio, né? E aí veio a pandemia, como a gente contou, já tinha dado certo e tal. A pandemia, ela não ajudou a gente. Ela acabou dando um baque muito grande no nosso negócio. Só que ao longo desse tempo, a gente nunca parou de estudar, nunca parou de ver coisas novas e tudo mais. A gente sempre comprava cursos e mentorias para poder aperfeiçoar nosso conhecimento, né? Porque por mais que a gente não tivesse uma faculdade, a gente ainda precisava estudar. A gente acredita muito nisso, né? Que a gente sempre precisa estar estudando, conhecendo coisas novas para poder desenvolver nosso negócio. Que aí, de fato, é o que a gente... O empresário, ele de fato nunca pode parar de estudar, porque senão ele fica para trás. E aí foi o que aconteceu nesse sentido da pandemia. Pra gente, naquele momento, ela não ajudou, ela atrapalhou muito. A gente continuou com a nossa loja online no Brasil ainda por mais 1 ano e meio, mais ou menos. Só que a gente já tinha viajado, né? E aí muita gente tinha pedido pra gente criar conteúdo na internet. E aí foi uma transição muito natural. Igual a gente volta e meia postava coisas nas nossas redes sociais pessoais, e o pessoal falava, vocês têm que criar YouTube, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. E a nossa transição, cara, na verdade, foi porque a gente tinha feito um desses cursos que a gente aprendeu, a gente viu uma menina ensinar como que a gente poderia estar... Putz, eu já estou viajando, já estou gastando bastante no meu cartão de crédito, por que não eu conseguir um cartão de crédito melhor para pelo menos a minha passagem aérea sair grátis? Foi mais ou menos nesse sentido que a gente começou a estudar sobre milhas aéreas na época, né? Isso já tem uns 5 anos mais ou menos. E começamos a aprender sobre isso. Começamos a aprender, ao mesmo tempo, o TikTok, ele estava bem no inicinho, que aí foi ali em 2020. 2020. E aí, cara, eu vi uma amiga minha crescer muito, 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 muito mesmo. Ela ficou muito famosa. Putz, só pra você ter noção, no Instagram dela, ela não tinha, cara, 800 seguidores. Ela não tinha 1.000 seguidores no Instagram dela. E aí ela começou a criar vídeo pro TikTok, não vídeo de dancinha, tipo vídeo de conteúdo sobre a Disney. E aí ela começou a viralizar muito lá. Muito, ela teve um crescimento absurdo, ela bateu tipo 2 milhões de seguidores lá no TikTok e bateu assim mais de 200 mil seguidores no Instagram. Eu falei, se é para eu começar a criar conteúdo, eu vou criar conteúdo aqui no TikTok e depois eu passo para as outras redes. Que aí, putz, qualquer coisa, eu crio um público, já tenho um produto aqui ensinando a galera a viajar ou como melhorar a vida dela com milhas e tal. Essa era a nossa ideia inicial.
E foi o que a gente fez. Então foi uma transição muito natural de deixar a agência, ou de deixar o nosso negócio online, que ele não estava indo muito bem, começar a fazer milhas, começar a produzir conteúdo sobre viagens, sobre essas coisas. E aí, cara, com o tempo, depois de produzir muito conteúdo, naturalmente as pessoas começaram a procurar a gente, falando, olha, eu acho legal o que vocês fazem, admiro vocês, mas eu não tô afim de comprar o curso de vocês. Na época a gente já vendia curso ensinando as pessoas como ganhar dinheiro com milhas e como economizar nas passagens. Essa era a ideia inicial quando a gente já O viu. negócio começou com as milhas. A gente estava a gente estava no e-commerce. Como a gente gastava muito no cartão de crédito, eu falei assim, putz, eu vou parar de gastar no meu cartão de crédito da Nubank e vou melhorar o meu cartão para pelo menos ganhar umas milhas. E assim viajar. Encontrei um curso, aprendi sobre milhas. E aí eu falei, eu acho que pode ser uma boa, dá para eu fazer uma renda extra. Fui fazendo os dois em paralelo. Chegou um momento que o e-commerce ele não estava indo muito bem. Eu falei, vou parar, vou focar aqui só nas milhas e vou produzir conteúdo. Por quê? Eu produzindo conteúdo, eu vou ganhar um público, vou construir uma audiência e depois eu vou vender um curso ensinando essa mesma coisa que eu faço para essa galera, com a experiência que eu já tenho da viagem. Essa era a ideia. E aí a gente foi fazendo, fomos tendo os alunos, e foi aumentando nossa base de seguidores. No TikTok a gente chegou a uns 200 mil seguidores, deu muito certo, a gente pegou uma curva muito boa lá. No nosso Instagram não foi a mesma coisa, porque também a gente teve outros obstáculos no meio do caminho, mas houve também uma outra transição da venda de curso para a agência de viagens, que foi, a gente começou a ter muita gente chegando, uns compravam o curso, outros não. E uma galera que não comprava o curso começou a falar, olha, acho legal o conteúdo de vocês, acho que vocês ajudam, acho super válido, mas eu não tô afim de comprar o curso. Eu não quero fazer uma renda extra e não tô afim de estudar para poder economizar nas passagens, assim como vocês economizam. Mas me diz uma coisa, vocês conseguem pelo menos me vender uma passagem, vocês tiram o lucro de vocês, eu pago um pouquinho mais barato, eu já estou satisfeito. E assim começou a agência, foi uma coisa muito natural. Então as pessoas começaram a pedir passagem pra gente, eu falei, faço aqui, faço ali. Nunca foi um negócio de, não, vou abrir uma agência de viagens hoje, vou abrir meu CNPJ. Não, foi uma coisa assim. A gente foi vendo a demanda das pessoas. As pessoas foram demandando as coisas da gente, falaram, posso vender, posso te fornecer. E aí a gente ficou nessa, cara, 1 ano e meio, 2 anos e meio mais ou menos, dessa forma informal e cada vez crescendo, né? Cada vez crescendo mais e mantendo a venda de curso. Até que chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que tá muito boa essa parte da agência. Vamos focar nisso. O curso, na época, a gente estava tendo muito trabalho e não estava indo tão bem quanto a gente queria que fosse. E a agência não. A gente não estava trabalhando tanto, não estava se esforçando tanto para trazer cliente. Eles estavam chegando naturalmente. A gente produzia conteúdo na internet sobre viagens, sobre curiosidade de outros países, a gente mostrava também nossos clientes economizando com a passagem. E foi muito natural, foi chegando cliente, aí um indica pro outro, aí às vezes um familiar vem e compra, aí indica uma nova pessoa, e foi assim. E aí hoje a gente está com a agência, somente com a agência, também temos um outro curso, mas o início foi a agência que a gente que pôde bancar essa nossa nova volta, foi a agência que pôde bancar essa nossa nova viagem ao redor do mundo. Que aí foi quando a gente saiu da última vez no Brasil, faz 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Uhum. Foi 2024, a gente saiu início de 2024. Em maio de 2024 a gente saiu do Brasil e estamos rodando aí desde então. E tudo bancado pela agência, entendeu? Que é com atendimento online, a gente tem equipe no Brasil, continua produzindo conteúdo, mas a agência em si, ela foi aberta sim, e é o que ela é isso que ela representa na nossa vida hoje. Pô, cara, corajoso, muito bom que vocês fizeram. E a inspiração. Qual o nome da agência? 2 de Férias. Dois de férias, dois de 2 de Férias, férias. agência de Todas as redes viagem. sociais, então sigam lá para aqueles que estão curiosos para saber da história. Dois de férias, eles têm as melhores viagens de Instagram, gente. Eu vi que
vamos voltar nessa parte da viagem porque eu acho interessante. Vocês foram para Portugal, vocês foram para Bósnia e depois vocês foram para Indonésia, né? E Dessa da Na- primeira vez foi Portugal, Indonésia e Tailândia. E aí Inglaterra. A Bósnia a gente foi ano passado. a primeira vez que a gente saiu do Brasil foi Portugal, Indonésia, Tailândia, Inglaterra, aí a gente já voltou para a Europa de novo. Inglaterra, Paris Paris e Bulgária. e Bulgária. Aí a gente voltou para o Brasil. Isso em 2019/2020. Aí, de 2020 até 2024, a gente ficou viajando o Brasil inteiro. A gente viajou, conheceu quase todos os estados. Viajou. Teve a abertura da agência que isso começou a facilitar cada vez mais nossas passagens, porque a gente começou a ter acesso a passagens muito mais baratas e também começamos a aprender muitos hackzinhos de viagem para economizar na passagem. E depois disso a gente saiu do Brasil de novo. Aí em 2024 a gente saiu, foi para Portugal de novo, porque enfim, voo de Brasília para Europa. pra Europa. é mais é fácil direto. de Portugal, né? É Portugal. Assim. Aí foi Itália, aí a gente começou a fazer os Balcãs todinhos. E aí a gente pegou ali, da Itália foi Eslovênia, Croácia, Montenegro, Bósnia, Sérvia, Kosovo, Macedônia do Norte, Albânia, Grécia, e aí a gente veio de novo para a Ásia. E aí agora já passamos de novo por Bali, porque a gente amou aquele lugar, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. E Singapura, verdade. Malásia. E mais E ou menos Malásia, nossa, tô esquecendo. quantos países mais ou menos assim, da primeira vez até agora? O meus foram 24. Então 24 países. Caraca, 24 países. E na Europa, assim, esses da Europa? Vamos começar pela Europa. Tá. Qual é o melhor país mais barato que as pessoas pensam, caramba, esse país não dá nada, mas entrega tudo. Aí, na Europa, primeiro. Aí barato é até um pouco difícil, porque Porque a gente tá vivendo na Ásia, né? mas é porque Então, a barato gente é difícil. chegou, por exemplo, ali alguns países que as pessoas falam que é mais barato, por exemplo, a Albânia, a gente foi em alta temporada. E tava Então super tava faturado. tudo muito mais caro, sabe? Mas um país que me surpreendeu muito, que é mais barato se comparar ali com Inglaterra, França, Itália, Eslovênia. Eu gostei muito de lá. gostei muito também. Me surpreendeu muito. Era um país que eu não dava muita coisa e que eu gostei. É um lugar que eu moraria, Eslovênia. É perto da Itália, você consegue pegar um voo bacana até o Brasil para visitar a família, consegue pegar um voo bacana também aqui para a Ásia. É um país que eu moraria. Eslovênia é legal. Eu gostei muito da Croácia também, mas lá realmente eu achei caro. Agora, por exemplo, Croácia e Albânia, que foram dois países que têm com praias muito bonitas, a Croácia é muito mais cara que a Albânia. Então, por exemplo, na Croácia você ia na praia, 2 cadeiras com guarda-sol era 50 euros para você alugar. Lá na Albânia já são 15 euros. Na alta temporada. Na alta temporada. Na alta Quando a gente temporada. converte pro real, 15 euros também, assim, né, sai um pouco alto, mas comparado a 50 euros é muito barato, né? Então, Sim. foram 2 países, assim, de praia que eu gostei bastante. Cara, eu gostei muito de Montenegro. Aquela baía de Kotor ali é muito bonita mesmo. E gostei também muito da Macedônia do Norte. Porque o que a gente visitou lá, cara, eu me sentia muito nos livros de... Eu nunca gostei muito de história, quando eu tava na escola. Mas eu achava muito legal, né? Tipo, as imagens que via nos livros, tipo, aquela coisa assim meio de Grécia Antiga e tal. E eu vivi muito isso na Macedônia. A gente não conheceu a Grécia como um todo, a gente conheceu poucos lugares da Grécia, mas o que eu conheci da Macedônia do Norte, que elas eram... É a mesma região ali, né? Grécia e Macedônia do Norte. Então tem praticamente a mesma cultura. O que eu vivi ali na Macedônia do Norte me surpreendeu muito. Não é um lugar de praia, é um lugar mais histórico mesmo, então tipo, tu consegue ver... Nos outros países também a gente via castelos, né? Cidades antigas, assim. Aquelas coisinhas de filme mesmo, tipo, parece um feudo com uma muretinha assim em volta. Isso eu achei muito legal.
E eu vi muito disso na Macedônia do Norte. E também, tipo assim, aquelas estátuas da mitologia grega e tal, aquela coisa toda, achei muito bacana. É Bósnia também, eu achei. Todos os... Já estamos falando de Mas desses países Mas assim. é porque é difícil, assim, comparar um país com outro, acaba que são muito diferentes entre si também. Então, cada um tem sua particularidade. Você olha assim, um lugar, um destino com umas praias incríveis e outro é a cidade muito bonita. E aí você fala, o que você prefere? Aí depende do momento. Se eu quero praia, eu vou preferir o da praia. A gente frio. A gente, por exemplo, em Eslovênia, a gente falou que é um lugar que a gente moraria, mas lá não tem praia, não tem... Foi dos lugares que a gente foi que era mais frio dessa última viagem. Então, tipo, nesse ponto pega um pouco. Não é que a gente é muito praiano, né? Que a gente curte aquela praia que a gente vai todo dia na praia. Mas, tipo, a vibezinha de cidade de praia geralmente é diferente. Eu curto, sabe? Eu acho muito legal. E Eslovênia não tivemos isso. Mas tivemos em outros lugares. E também a Europa não é nem praia o ano todo, né? Porque no inverno nada funciona lá nas praias e é muito frio também, não tem nem como você ir. Mas, assim, muito país, assim, cada um mais incrível que o outro. E essa região que a gente foi dos Balcãs, que inclui aí Montenegro, Bósnia, Sérvia, Kosovo. Essa parte são países que geralmente, né, são mais em conta do que a outra parte ali da Europa, né? Então, claro que se você comparar com o Brasil, sai bem mais caro, né? Não é porque é barato, é só porque é menos caro do que o restante da Europa. Não, bem mais caro não, sai um pouquinho mais caro, mas é como você falou, a questão é comparado com o quê, né? Comparado com o restante da Europa, ela de fato é bem mais barata. Mas o que me surpreendeu mesmo, cara, Montenegro me surpreendeu bastante. Aquela baía de Kotor ali, tu vê a montanha assim de encontro direto com o mar não, né? Com a baía, né? Com a água. Para mim ele foi um lugar muito incrível mesmo, muito, muito incrível. E nessa cidade, pronto, tá aí. Nessa cidade você consegue banhar na água, você tem uma cidadezinha, tem histórica, né? Tem uma cidadezinha histórica também. Foi um dos lugares que mais me surpreendeu lá. Gostei muito. E Mostar também, em Bósnia, é muito bonito. Assim, lá é muito top. Lá você se sente num filme também, assim, Isso já na Bósnia. Na Bósnia. Tudo, assim, aquela ruazinha que não passa carro, é só as pessoas andando e aí um monte de coisa vendendo. E tem uma cultura, assim, um pouco mais árabe. E aí você sente, assim, como se tive um filme mesmo, assim, sabe? Vendo tudo, assim, enfeitado, bonitinho, assim, é um climazinho diferente, sabe? Cara, eu já quero visitar. Eu não fui para esses países ainda. Olha que eu já viajei bastante. Mas eu quero visitar. Pode falar, Bárbara. A gente gravou todas essas nossas viagens pro YouTube. Essas da Europa já estão todas no YouTube. Tu consegue ver um pouquinho do que a gente viu lá. 2 de férias também o nosso canal. Vale a pena. Não são os vídeos que eu mais tenho assim que eu vou falar, putz, esse vídeo é top, mas dá pra ver um pouquinho do que a gente viu. A gente gostou bastante. Então pra mim, assim, vale a pena conferir. Eu acho que Mostar tem seu diferencial mesmo. E Kotor pra mim foram os mais legais, assim, dessa parte dos Balcãs. Cara, e na Ásia? É difícil falar da Ásia, eu sou muito suspeito pra falar, né? Mas eu adoro a comida, em termos de comida, a competição ali é acirrada para todos os países. Mas qual o país que vocês mais gostaram e o porquê? Daqui, os que eu mais gostei... assim, da Ásia a gente fala que o que a gente conhece é o Sudeste Asiático, né? Não conhecemos ainda Coreia, Japão, China, mas falando do Sudeste Asiático, o que eu mais gostei foi Tailândia e Vietnã, que a comida desses 2 países são muito boas e, assim, são países incríveis que em cada país você faz tantas coisas, assim, diferentes no sentido de aqui na Tailândia tem muitas praias incríveis e aí você vai ali mais pro norte, você já vê
outra coisa diferente. Outra cultura. No Vietnã também é a mesma coisa. Se você tá no centro do país é de um jeito, no sul é de outro. Então, assim, eu senti que são países que têm muita diversidade de atividades e as pessoas são muito legais, no geral, são muito receptivas, muito acolhedoras. E a comida também, que eu gostei bastante. Eu também. Teve até um episódio, né, que você dançou, né, com as velhinhas na academia. O que era aquilo? Conta pra gente, para as pessoas entenderem. Era tipo um estúdio de aeróbico. E aí, quando a gente tava... A gente ficou bastante tempo lá no Vietnã. E a gente tinha fechado uma academia lá. E aí, no caminho pra academia, eu vi esse estúdio lá, as mulheres dançando e tudo mais. Aí eu fiquei curiosa, eu fui lá perguntar pra eu poder fazer uma aula também. E assim, elas não falavam nada de inglês. Nada, cara, nada. Mas só que conversaram no tradutor comigo, assim, super sorridentes, simpáticas. Aí no outro dia eu tava lá fazendo uma aula. Aí só uma das alunas que falava inglês, aí ela virou a tradutora lá. Mas assim, foi muito divertido. Foi assim, um final de semana que ficou muito marcante lá pra gente. Porque a gente nem se comunicava direito ali com elas. Mas, nossa, aí me chamaram para fazer outra aula. Aí teve outra aula inaugural de outra modalidade lá, de jump, eu fui. Aí ia ter uma confraternização dos membros, a gente foi também. Aí, caraca, eles gostaram tanto de vocês que levaram. Cantando no karaokê. Então, assim, foi surreal, assim, que a gente fez amizades mesmo sem conseguir conversar direito. Cara, o povo vietnamita, ele é muito acolhedor. A gente conseguiu viver muito disso em Da Nang, que é essa cidade que a gente foi. É uma cidade litorânea também, tem praia e tal, muito legal. A gente gostou muito do Vietnã. Cara, é bom quando você paga barato por coisa boa, né? Então por isso que a gente gosta muito do Sudeste Asiático. Você consegue, graças à diferença de moeda, né? Pelo menos pra gente que ganha em real, ainda vale muito a pena. Morar aqui, nosso custo de vida é mais baixo do que no Brasil, a gente tem uma qualidade maior ainda. Então, isso aí já é um ponto muito importante, que ajuda demais. Segundo ponto, as pessoas lá são muito... A gente hoje está na Tailândia, mas as pessoas no Vietnã, elas são muito acolhedoras, muito mesmo, assim. A gente até brinca assim, que é um pouco parecido com o brasileiro, principalmente de cidade do interior, que você não pode dar uma moralzinha, a pessoa já está te chamando para tomar um café na casa dela, comer um bolinho no final da tarde, né? Eles são bem assim. Então, Débora vivenciou isso. A gente foi na confraternização. Eu já estava virando amigo lá dos maridos das mulheres que eram de lá. E eles estavam falando no tradutor para mim, olha, quando você voltar aqui no Vietnã, eu quero que você venha aqui pra gente beber juntos de novo. Pô, cara, mas isso foi muito engraçado. Os caras te chamaram pra confraternização da inauguração da loja. Vamos lá também. Não, foi sensacional. Foi muito massa. E a Tailândia, eles também são um povo acolhedor, mas a gente não teve a oportunidade de ter essas experiências igual a gente teve no Vietnã. Também entendo que é porque a gente não se colocou nas mesmas situações de fazer um aluguel mensal, de fazer um aluguel num lugar que eu tenho mais contato com locais e tal. Mas é um outro país que a gente gosta muito e que a gente se sente muito bem acolhido pelas pessoas. E o turismo também, realmente, tem muita coisa para fazer. E são países que a gente também se sente muito seguro. O Sudeste Asiático aqui, de maneira geral, a gente se sente seguro, assim, em todo lugar. Claro que você não vai dar vacilo em nenhum lugar. A gente, como bons brasileiros, também estamos sempre atentos. Mas só que a sensação de segurança, assim, comparado ao Brasil, é outra, né? Então, isso influencia bastante também. Cara, e é até engraçado essa questão de não ficar dando vacilo. Porque é difícil você saber quando que você vai estar dando vacilo. Porque geralmente no Brasil, uma coisa que você pode ser considerada estar vacilando. Você sair 3 da manhã na rua, à noite. Pode ser a rua mais clara que for, não se sai 3 da manhã na rua à noite, principalmente em grandes capitais. Vocês são do Rio, vocês sabem muito bem disso. A gente de Brasília, a mesma coisa. A gente de Brasília, a mesma coisa. Não se sai 3 da manhã na rua moscando. E aqui não, aqui eu vou na 7-Eleven 3 da manhã, porque eu ainda estou trabalhando 4 da manhã. Posso gravar um stories e nada vai me acontecer.
Mas, de fato, a gente temos até alguns episódios engraçados, né? Por conta disso, a gente chegar aqui no Sudeste Asiático ainda muito com a cabeça do Brasil, de, tipo, ficar atento, ressabiado com tudo e tal. Mas, de fato, a gente se sente muito seguro. Muito, muito mesmo. É um lugar são lugares que essa questão da segurança ela é bem, bem diferente mesmo. Bem É, diferente. eu, eu também sinto isso. Eu sinto na Europa, eu sinto na Ásia. é, e no Brasil, cara, é diferente o ficar esperto, né? Que a gente chama. Sim. Aí o máximo que pode acontecer, talvez, é pegar uma carteira e se você Aham. esquecer ainda, né? Nem que te dão volta, é que se você esquecer, pode acontecer. Mas mesmo assim, já Uhum. teve um episódio que eu esqueci carteira no ginásio, os caras me devolveram Uhum. meus documentos, enfim. Infelizmente, é uma coisa que a se melhorar no nosso Brasil é a segurança, né? E Não, aí, e outra coisa, tipo assim, ah, beleza, volta e meia tem uns casos de briga, mas, cara, sinceramente, eu acho que o ficar esperto aqui, pelo menos aqui no Sudeste Asiático, é muito mais com turista, com visitante aqui que tá perdendo a linha, sei lá, o cara. Por exemplo, volta e meia aparecem uns casos aí de povo bêbado, enche a cara, perde muito a linha e sai fazendo o que não deve na rua. É muito mais uma questão com essas pessoas do que de fato com os locais, sabe? Porque do mesmo jeito que tem muito vídeo de gringo entrando em briga e tal por aqui, geralmente tu vê, é o cara que bebeu muito, aí foi lá, desrespeitou alguém, e aí, claro, mano, dá aí dá sorte pro problema. azar. Ele desceu pro play e vai ter que brincar. Mas é muito mais uma questão disso do que de fato, ah não, putz, os locais aqui têm uma mentalidade, ah, eu vou ficar esperto e tal. Não. Do mesmo jeito que tem muitos vídeos assim, também tem vários vídeos de tipo, putz, outro dia eu tava vendo um vídeo de uma gringa que ela tava numa moto, né? Ela tava andando de mototáxi e caiu a carteira dela no chão e abriu um pacotão assim de dinheiro. A carteira dela tava cheia de dinheiro. E aí esse vídeo era da câmera do motoboy do Grab, né? Que é o Uber daqui. E aí o cara filmando, viu a carteira dela, foi correndo, pegou a carteira, acelerou pra encontrar ela e devolveu o dinheiro. Tipo, eles têm muito dessa cultura, sabe? É. Então, nesse ponto, a gente é muito tranquilo, se sente muito tranquilo aqui, referente aos locais, sabe? Aqui no E a Sudeste. parte da cultura, que é mais próximo do Brasil? É o europeu? É o leste europeu? É o asiático? Qual que vocês acham assim em termos de cultura? Porque muita gente, engraçado, quando eu vim para Europa, meu pai ele sempre falava, pô, você tem que ir para a Europa porque é mais culturalmente é mais próximo da nossa cultura brasileira. Eu tinha 17 anos na época. E e eu não achei, cara, hoje com quase 30 anos, eu não achei, assim, a Europa igual ou parecido com a nossa cultura. Tem alguns pontos, né? Mas eu acho que, Uhum, assim, a Ásia é muito igual a gente, né? O que é que vocês acham? uhum. Eu acho que o povo, assim, ele é mais. O da Ásia é mais parecido com o Brasil, aqui a parte do Sudeste Mais Asiático, amigáveis, né? porque eles são Mais mais abertos, mais sociáveis, mais sorridentes. E na Europa, em geral, é mais. questão de religião. É mais ele, cada um na sua, cada um Ah, por tá, si, sim. né? Aí o que eu sinto muita diferença em relação à cultura é, acho que a comida de maneira geral, assim, por exemplo, no café da manhã que eles comem arroz com frango, já como se fosse o nosso almoço. Então isso eu ainda acho estranho, alguma coisa, é algo que eu não me acostumo. Que na Europa a gente já vê mais, né? A questão de pão, de acordar e tem ali um café e tal, uma coisa mais assim parecida com o que a gente está acostumado. E Um ovo, um negócio assim. aí, dependendo de qual lugar que você vem aqui em relação ao alfabeto, assim, né? Mesmo que seja outra língua, na Europa, às vezes você pelo menos olha a letra, você entende ali que aquilo ali é letra e tal. Agora aqui, por exemplo, na Tailândia, é um alfabeto completamente diferente. Então, eu não sei nem pra onde No vai. Camboja já é outro. Já é outro. No Japão já é No outro. Vietnã, fica, o alfabeto é o mesmo. Mas só que aí eles têm Aí, uns acentos que
Putz, eles Faz têm sentido. 300 mil Muito assentos. diferentes. Aí, aí entra a questão da religião. Então, aqui, quando a gente vê uma igreja, seja uma igreja católica, uma igreja evangélica, a gente fica, nossa, Caramba, olha uma olha, uma igreja. igreja. E na Europa, você vai ver igreja ali o tempo todo. É. Aqui, o mais comum é você ver os templos Ver um templo budista, e ver tudo mais. Então, um templo hinduísta. essa questão, assim, eu acho que o povo se assemelha mais ao Brasil, mais, assim, de Religião, Europa. a religião Europa. Acho Comida. que a culinária é mais Europa também, né? Mas Eu mais acho que a parecido. questão da culinária é um pouco misturada, sabia? Também Porque acho. aqui beleza, que aqui o café da manhã não pode se assemelhar tanto ao Brasil, mas também aqui eu vejo que eles têm muito a cultura de arroz com carne. Eles Que eu não usam alho no senti. arroz, cara. Igual a gente. Eles fritam alho, botam no arroz. No Europa, não. É muito arroz, Nesse muito ponto, arroz. eles se parecem mais com o Brasil, os asiáticos, né? Um arroz com a cultura do arroz. O arroz com verdade. carne. Que na Europa a gente tinha um pouco de dificuldade, né? Pelo menos nos países que a gente foi. Ou era muito... Tinha carne, mas a carne... A gente ia no mercado, não achava que estava muito legal. Tinha muito salame também. Queijo, esses processados, embutidos. Aqui eles têm também, mas... Putz, tem muita fartura de E carne. o bom é que aqui também as frutas são muito parecidas com o Brasil, porque é país É tropical. verdade. Então, muita fruta que a gente encontra no Brasil, que também são muito gostosas. Então, Essa parte da alimentação, eu acho que, putz, tem um mix. Aqui na Ásia, o café da manhã deles é muito diferente, mas também, putz, vou fazer uma refeição que a gente chama de, não, vou comer uma comida, que é o nosso almoço e nossa janta. Aí eu acho que se assemelha mais aqui, vou comer um arroz com frango, vou comer um negócio... E na Europa, talvez o café da manhã. Por mais que eles também tenham muita cultura de um ovo com bacon e salsicha, que a gente não tem muito, e talvez um feijão doce, né? Mas, por Mas outro lado, isso na Europa? mas na É muito Inglaterra, né, que eles têm americano, esse café não? da manhã. Americanos. Os americanos gostam muito de ovo com bacon, com feijão. Cara, eu senti isso na Inglaterra. O café da manhã... eu digo assim, o café da manhã, essa questão parecida com o Brasil, mas na parte da panificação mesmo. Só essa parte assim da panificação, pelo menos pra mim. A parte da panificação eu acho que é mais parecida com o Brasil. Aqui eu ainda não... A parte da panificação aqui na Ásia eu não me adaptei muito bem. Show de bola. E quando vocês vão pra África, o continente Ainda africano? ainda não temos planos, mas eu tenho muita vontade de conhecer a África do Sul, Lesoto, Argélia, Egito, Marrocos, Angola. Será que Também vale eu a pena quero. seguir os dois irmãos e para ver a temporada 3 da África? Pô, Os dois de férias. eu fui para África e me impressionei, cara, com É. a Cape Town. Fui para Cape Town, na África do Sul, Cidade do Cabo. Uhum. E o próximo país que eu quero ir, eu fui para Uganda também. É um país que, Massa. pô, tá assim, ali tá desenvolvendo pra caramba. E o próximo país que eu quero ir é Zanzibar, é a ilha do Bill Gates. Não, É que lindo doido. pra caraca, depois vocês pesquisam. E enfim, tô Zanzibar. só sonhando, o quê? Zanzibar. Zanzibar. É uma ilha, é uma ilha no Oceano Índico que o Bill Gates está fazendo uma coisa lá. Ou é a ilha que ele comprou, mas é uma ilha dele. Que E doido. é lindo, cara, é lindo. Assim, é tipo Maldivas, só que na África. E os preços, eu acredito que seja acessível. Aí é uma coisa se vê na agência dos dois irmãos, né? Dois de férias. Dois irmãos. Dois de férias. Ó, me desculpa, gente. É uma coisa se ver nos dois A de gente não é. Mas tem gente que fala que a gente se parece um pouco até. Não, cara, Desde o início. eu tenho esse problema de misturar os nomes, gente. Ah, que vergonha. Tudo bem. Dois irmãos. Dois de férias, gente. Dois de férias. Cara, esse nome a gente tirou porque, como a gente viajava muito, né? A gente começou a viagem, a gente nunca parou muito quieto em Brasília, depois que a gente começou a nossa vida juntos. A gente voltava para Brasília, né, para visitar família, amigos e tal, e sempre que a gente encontrava alguém, o pessoal apresentava, esse aqui é aquele meu casal de amigos que eu falei para você, que vivem viajando, que vivem de férias. Aí daí pegou, a gente falou, vamos criar então o Dois de Férias, vai ser nosso perfil.
2 de férias. Foi Aí ficou isso. 2 de férias. Que Que legal. vivem de férias. Mas também trabalho. Mas não, mas vale, pô, é muita cara de vocês, 2 de férias. Vocês sempre são 2 e estão de férias, então É, meio que combinou, meio que daqui combinou. a pouco vai ter o 3 de férias. Daqui a pouco 2 de férias e um na escola. 2 de férias e um na escola. E, gente, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast. E, cara, se pudéssemos fazer um compilado de tudo que a gente falou aqui, o que vocês falariam para as pessoas que querem viajar ou querem abrir um negócio? E, e o que vocês falariam também para elas superarem, né, os medos, as incertezas, o aprendizado, a faculdade que te deu o networking, né? Se você pudesse resumir tudo que você vivenciou nessa vida em, sei lá, vocês dois, né? Em 5 minutos, o que vocês acham que valeria a pena? Cara, eu acho que, assim, para a pessoa viajar, ela precisa de fato se manter. Para ela se manter, ela precisa de uma renda. Então, eu acho que a primeira coisa que eu sugeriria a pessoa fazer é fazer a mesma coisa que eu fiz. Procura uma forma de renda online. Seja oferecendo um serviço, seja vendendo um produto. Pô, se tu fala inglês, começa a vender aula de inglês. Se você tem um conhecimento específico, começa a produzir conteúdo sobre aquele conteúdo específico e naturalmente vão vir pessoas interessadas no seu produto. Então, a primeira coisa de tudo, eu acho que, cara, procurar uma forma de renda online. Porque mesmo que não seja seu interesse em viajar, de fato melhora a qualidade de vida. Porque, cara, tinha dias que eu morava em Brasília e às vezes precisava sair de manhã cedo para poder resolver alguma coisa na rua. Cara, toda vez que eu saía de manhã em Brasília e pegava um engarrafamento, isso já agora com o meu negócio online, né? Eu agradecia a Deus porque eu não precisava todo dia estar naquela luta. Porque eu lembrava quando era para eu ir para a faculdade que eu precisava pegar um ônibus. E eu sei o tanto que isso, putz, tira a qualidade de vida. Eu sei que é muito melhor você não precisar fazer aquilo, né? Você acordar 6, 5, às vezes até 4 da manhã para poder pegar um ônibus, para poder chegar no seu trabalho. Então acho que o primeiro de tudo, buscar uma outra fonte de renda e que essa fonte de renda seja online. Porque depois disso aí, você pode não saber os melhores hacks de viagem, as melhores sacadas para poder viajar, mas você já vai ter melhorado sua qualidade de vida e já vai ter construído algo de longo prazo. E aí é só você trabalhar mais e crescer seu negócio, porque independente do... porque você não vai ter limite do quanto que você vai ganhar. A questão de economia nas passagens, na viagem, ela tem certo limite. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. Vai atrás de abrir um negócio, vai tentar vender algum produto, vai tentar vender... Pode até tentar vender o seu serviço, a sua hora, e comprar sua passagem de saída, que sua mente vai expandir demais. Não tenho dúvidas. Ah, não sei falar inglês. Cara, hoje em dia tem tanta coisa que pode te ajudar. Não sei falar inglês. Cara, compra uma internet, instala o Google Tradutor e você vai poder falar com qualquer pessoa no mundo. Não vai ser o ideal, mas você já consegue fazer isso. Ah, não tem onde me hospedar. Cara, tem Airbnb, tem Booking.com, tem lugares que você consegue trocar trabalho por hospedagem, assim. A gente já fez, inclusive, um rolê desse no Brasil, trocar trabalho por hospedagem, fazer voluntariado. Ah, não sei como comer. Cara, tem vários aplicativos que te ajudam a encontrar os melhores preços, os melhores lugares. Mas, acima de tudo, eu acho que é você procurar uma forma de fazer uma renda extra, inicialmente, ir trabalhando, ir melhorando ela, ir estudando para poder crescer, porque depois a questão da viagem vai ficar muito mais facilitada para ti. No início não tinha como eu viajar quando eu não tinha meu negócio. Mas depois eu só ganhei grana, vi que eu poderia viajar e comecei a viajar. Muitos anos depois é que eu fui ver, putz, peraí, vamos ver como que eu posso economizar e melhorar minha passagem. E aí, de fato, foi que eu abri minha agência, que eu aprendi muito isso. Mas antes, não me importava. Eu estava ganhando dinheiro e poderia pagar minha passagem de última hora. Então, acho que o principal é você encontrar meios de se sustentar. Tem gente que viaja sem ter um negócio online. Eu acho que você também não precisa esperar o melhor momento para poder viajar, mas
tanto para se é um conselho para quem quer viajar e para quem não quer viajar, um conselho só seria isso. Vai melhorar a sua qualidade de vida através de uma fonte de renda online. Até porque a gente não sabe, né? Quando que pode vir uma próxima pandemia, né? Ou o dia de amanhã. A gente não sabe do dia de amanhã. Como vocês falaram, né? Agosto, vocês foram e de repente fechou tudo em janeiro Sim. do próximo ano, né? Então a gente não sabe o dia de amanhã e eu acho que é um bom Uhum. conselho. E você? E você, Débora? O que que você. Ah, e rapidinho, só mais uma coisa. E quanto às críticas, cara, no início a gente se importava muito com crítica de família, de amigos e tudo mais, mas tem uma coisa que eu acho que as pessoas também têm que pensar, é que, cara, provavelmente, ou quase 100% de certeza, que o maior cliente delas nunca vai ser um familiar. Porque existem muito mais pessoas que ela ainda não conhece do que pessoas que ela conhece. Então ela não precisa ficar se importando muito. Ah, porque vai ficar me chamando de blogueirinha. Ah, porque vai ficar me chamando disso, aquilo, outro. Ah, porque vai ficar me chamando de vendedor. Cara, se eu fosse parar porque eu recebi umas críticas dessa, a gente tinha parado na época que a gente estava na Rinode. Que a gente fazia Rinode. Foi uma das coisas que a gente Caraca! tentou. Não, nem sei eu sabia dessa, não sabia dessa. A gente vendia perfume na rua, a gente tentou criar nossa equipe, não deu muito certo. Mas as críticas a gente recebeu muito. E foi nessa época que a gente aprendeu, cara, não, você não pode se importar com crítica. Então, tô preocupado do que vão achar de mim. No final das contas, quem vai pagar as suas contas é você mesmo. E E, olha o que vocês e fizeram, né? seus Olha, maiores, tantos erros e tentativas, erros e tentativas, erros e tentativas. é, Olha o e que seus vocês maiores estão, olha clientes, onde vocês você estão. muito provavelmente não vai ser sua família. E muito provavelmente sua família nem vai comprar de você. E mais provavelmente ainda, se for comprar, ainda vai demorar muito tempo para poder comprar de você. E não julgo eles, mas é porque a gente, enfim, você não pode depender deles, você tem que ir atrás de quem tá afim de estar contigo. Meus maiores clientes hoje não são minha família, eu não conhecia antes de começar meu negócio. E, e graças a não ter me importado com esperar meus amigos e meus familiares, hoje eu consigo continuar meu negócio sem de fato ficar, ai, por que estão pensando de mim, o que estão falando, entendeu? Um bom conselho, muito bom conselho. E você, Já Débora? que o Luiz foi mais para essa parte de negócio, fala- falando um pouco mais assim de viagem, eu acho que no começo, assim, quando eu saí a primeira vez, eu tinha muita vontade, mas eu também tava com muito medo, porque é tudo muito novo, você fica com aquela insegurança e eu acho que é você saber assim o que você quer também, né? Qual é a sua vontade, porque mesmo que bata aquele medo, que dê aquela insegurança, você pensar, tipo, não, mas eu tô indo fazer o que eu quero, né? O que eu tenho vontade, tô indo realizar um sonho. E, poxa, o mundo tem tantos países incríveis, e a gente já passou por muito lugar incrível, mas assim, é tão pouco ainda comparado ao tanto de lugar que tem, né? Então, às vezes, você não precisa ir logo para a Indonésia, para o outro lado do mundo, né? Você tem tantos países legais ali na América do Sul que a gente nem conheceu juntos. A gente tem muita vontade também de fazer uma viagem ali pela América do Sul. Então, às vezes, começar por lá, e conhecendo outros países assim também, acho que só de você decidir o que você quer, você começar, mesmo que você ainda não tenha tudo decidido até o final, você não saiba exatamente o que você tem que fazer, mas quando você está em movimento, você está no caminho, as coisas vão acontecendo, as coisas vão surgindo. E você vai superando, assim, medo, insegurança. Às vezes você pode estar criando um monstro na cabeça de eu não vou conseguir conhecer ninguém na viagem, encontrar ninguém legal. Mas aí você sair, você às vezes tem outra visão do que você imaginava. Então isso é muito bom, assim, de expandir a cabeça e dar o primeiro passo que pode ser, às vezes, maior do que você imagina, assim, tudo que for acontecer, né? É importante você falar isso porque em Crabe eu conheci uma mulher, ela tinha uns 22 anos do Canadá. E ela tava sozinha, tipo, ela tava muito desconfortável por estar no meio de casais, assim, de muita gente. E a gente, como a gente é jovem, eu e Karim também, né? A gente perguntou, cara, por que você tá sozinha aqui? Ela, eu tenho um sonho de conhecer o mundo e eu não vou, eu tô vencendo meus medos. Eu tô indo.
E, cara, é engraçado você falar que a gente cria monstros na nossa cabeça. Eu acho que principalmente para mulheres, porque eu tô vendo pela minha esposa. Minha esposa, ela não gostava da Tailândia por causa das comidas diferentes, né? Aí foi um processo de 4 anos para mostrar para ela que dá para comer, é assim, é assado. E ela foi criando essa segurança, né? Pô, afinal de contas dá pra comer. Afinal de contas é calor lá, não é tipo, não é igual à Europa que vou ficar perdido, não sei nada, é a língua. E é importante, eu compacto com o seu pensamento de a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, é um bom conselho também. E, gente, pro final do podcast, para aqueles que chegaram até aqui, qual é a palavra-chave que a gente possa falar para as pessoas que chegaram até o final do podcast? Vocês têm uma ideia? Hum, escreve aí Tailândia. Pronto. Beleza, então Pode ser? combinado. Tailândia ou Tailândia, férias? Bota concorda? férias. Férias, pode ser? Férias. Eu acho que é Ah, melhor 2 de férias. pronto, 2 de escreve férias. 2 de férias, o nome da agência. 2 de férias, vamos lá, 2 de férias. Para você que chegou até aqui, até o final do podcast, escrevam 2 de férias, que a gente vai saber que vocês chegaram até o final desse episódio. Beleza? Olha, Luiz e Débora, muito obrigado. Papo muito produtivo. E quero convidar vocês para um próximo papo, porque Com certeza. ficou muito bom. Vamos criar mais histórias. Eu quero ver a parte que vocês vão para a África ou a Oceania, quem sabe. Pô, vocês são feras demais. Conheci eles esse ano, gente, em janeiro. E, e é isso. Até o próximo episódio do Sem Fronteiras. Porque fronteiras não limitam sonhos. Não esqueci dessa Sei. vez. Então, um Obrigada grande pelo abraço. Obrigado. convite. Foi muito bom. Foi muito bom. Até mais. Valeu, Tchau. até mais.